purificação da água, que o remédio necessário serão para essas casas. E assim, em nome de Deus do Cristo e da caridade, estamos iniciando as atividades da quarta-feira à noite. Nosso irmão Júlio de Torres vai fazer a explanação, nossa irmã Lília vai fazer a leitura do Evangelho e a graduação para os lares. Boa noite. Boa noite. Funções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Essa divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo-o à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: ide à direita, vós os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis no perfume da caridade que espargem em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem do que dando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem nunca irá desgarrar-se. Portanto, meus amigos, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e suas consequências, procurando por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e vossa consciência responder-vos-á. Ela não apenas evitará que façais o mal, mas vos fará praticar o bem, pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis usufruir da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos de Cristo, Ele faz de vós os melhores cristãos. Portanto, fazei que, vendo-vos, se possa dizer que espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma única e mesma coisa, pois todos os praticam a caridade, são discípulos de Jesus, seja qual for o seu campo. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Que assim seja. Que coisa boa, né? Bastante crianças, família. É o futuro do movimento, não é assim? É a continuidade da obra do Cristo, não é mesmo? Uma casa espírita sem crianças frequentando não vai durar muito tempo. Então é muito importante que a gente traga os nossos filhos, netos, filhos de vizinhos, vizinhas, porque é bom para todo mundo. As crianças muito cedo começam a compreender a moral do Cristo, e isso facilita bastante a educação dessas crianças para os pais. A Rosa, muitos avós assumindo esse papel hoje em dia, né? Tema comum a todos, porque a gente pega aqui na obra espírita, está à disposição o tema, o texto, ou os textos, mas cada um vai ter um olhar diferente, em função do quê? Da própria experiência. Do ângulo onde eu estou olhando, percebendo a mensagem, é o ângulo que fala diretamente a minha realidade e as minhas necessidades. Né? Às vezes a gente fala aqui de dor, e para algumas pessoas,
tá falando, isso é para mim, porque eu estou vivendo um momento de muita dor. E para outro, a gente está falando de dor, ele está dizendo assim, já passei por muitas. E como me serviram? Como foram necessárias para o meu aprimoramento? Como hoje eu sou grato às dificuldades que já passei, transformações dentro de mim. Então vejam só, sobre o mesmo tema, um está dizendo, a dor é uma coisa boa. E o outro está dizendo, eu não aguento mais sofrer, né? Quero consolação, consolo para as minhas dores. É assim, né? Então, o mesmo tema, olhado de infinitas possibilidades. Então, vocês começam a pensar no tema. E o pensamento de nosso é forma. E aí, ele vai inspirar outros que aqui estão, ele vai sensibilizar espíritos que aqui estão, porque o nosso pensamento vai inspirá-los, e ele vai inspirar o palestrante. Vocês acham que eu venho tudo pronto, né? Eu preparo. Chega aqui no Rede Espiritual, dá um encaminhamento diferente. Tá certo? Então, eu vou introduzir um tema para a gente pensar, a gente vai levar para casa. E eu vou dizer para vocês, eu já passei por algumas casas espíritas com esse tema e não dei conta ainda. Por quê? Porque cada vez que eu olho para ele me diz mais alguma coisa. Então, o convite que eu vou fazer a todos, a todas, é que voltem ao tema. Às vezes eu estou secando a louça, estou no tema, né? Estou lá, está me vindo o tema. Às vezes acontece alguma coisa dentro da minha casa, eu lembro do tema. E agora eu vou compartilhar esse tema com vocês, que é o fracasso de Pedro. Aqui. Pedro é um dos discípulos do Cristo, um dos apóstolos, né? E ele tem características extremamente interessantes. E quando a gente está lendo sobre o livro Paulo e Estevão, por exemplo, a gente vai tendo um contato mais profundo com a personalidade do Pedro. No livro Boa Nova, na obra espírita, volta e meia, a gente recebe da espiritualidade ali situações que Pedro viveu, até alguns casos, antes de ele se encontrar com Cristo. Uma das características do Pedro, diz que o Pedro era muito faca na bota. Dedo destroncado, como a gente diz aqui no Rio Grande. Né? Por quê? Quando ele achava, bateu uma vez lá uns homens para conversar com Cristo e eram ladrões, reconhecidos na comunidade. Ele botou os caras para correr. Aí Cristo, com aquela cara, diz, não, Pedro, né? São filhos de Deus, né? Quer dizer, o olhar de Jesus não distinguia ninguém, acolhia todos. O Pedro já queria filtrar na porta. Não, tu não vai conversar com Cristo. Tipo assim, tá? Então assim, só que ele era um outro aspecto que eu me encantei do Pedro, que quando ele pescava, ele ia então vender os peixes. E aí chegava o comerciante para comprar o peixe lá e dizia assim, eu quero aqueles mais bonitos ali. Quanto é que tá? Esses aqui eu não vou vender. Disse, como não? Esses aqui já estão reservados. Eu tenho esses aqui, quero os meia boca. Não, mas esse não é, esse está vendo, aqueles ali já está reservado. É porque o Pedro separava os melhores peixes para dar. É diferente, né? É uma característica linda dele, né? Antes de conhecer o Cristo, ele já tinha essa característica, apesar de ser daquele jeito, né? Bom, o que me toca, é que quando a gente está estudando toda a obra aí do cristianismo, a chegada do Cristo, depois seu aparecimento, os seus 3 anos ali de ensinamentos, rodeado pelos apóstolos e por tantos personagens, né, que ao longo do Evangelho a gente... Né? O que me encanta é a dimensão humana de cada um deles. Porque a gente tem aquela ideia, os apóstolos de Jesus eram luz,
com certeza bem mais evoluídos do que nós, né? Mas eram humanos também, né? Então eles também tinham suas fragilidades. E ao longo da experiência com Cristo, essas fragilidades se fazem presentes e a gente se vê nelas. Então o fracasso do Pedro é algo a ser sempre estudado ou olhado com muito carinho por nós, porque ele fala muito da nossa condição como espíritos imperfeitos, tá bom? E aí, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 89, é justamente o título, O Fracasso de Pedro. E está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, esse momento é o momento em que Jesus foi capturado e foi preso. E, curiosamente, na noite anterior, reunido com os discípulos, o Cristo vai dizer para eles tudo o que vai acontecer, né? Vai o Filho do Homem, que vai entrar em Jerusalém, que ele vai ser condenado, que ele vai morrer, que depois ele vai ressuscitar, né? Então ele está dando todos a profecia, né? Ele veio cumprir também as profecias. Isso tudo estava previsto. E ele está avisando eles que vai acontecer. É interessante que naquela noite tem aquela pergunta, né? Quem eles dizem que eu sou? E aí o Pedro diz, tu és o Filho de Deus vivo, né? E dá uma resposta que ele está inspirado. Aí diz, feliz Pedro, de ti que foi, né, o Cristo, foi cristão, que foi Deus, né, que falou através de você. Quer dizer, deu um elogio para ele, dizendo que ele deu uma resposta inspirada. Mas, minutos depois, o Cristo dá todas as previsões do que vai acontecer, e o Pedro chama a atenção do Cristo. Não, isso jamais vai acontecer. Deus não vai permitir. Aí o Cristo vai dizer para ele, afasta-te de mim, Pedro. Né? Como se o demônio, né, está falando através de você. Isso aí não é divino, tu diz. Agora era o Pedro falando. Agora era a nossa dimensão imperfeita, humana. O Pedro não estava acreditando que aquele homem tão bom, escolhido por Deus para libertar a humanidade do sofrimento através dos seus ensinamentos, ia ser condenado. E o Cristo está dizendo, não, afasta-te de mim, porque isso não é divino. Então, que coisa interessante, em pequenos minutos, uma hora ele foi elogiado e a outra hora ele já estava levando um puxão de orelha, né? Esses somos nós. Aí olha lá, Emmanuel, que é um dos espíritos que estuda profundamente, né, a obra do Cristo, e dentro dessa obra deixada do Emmanuel na psicografia abençoada do Chico, a gente viaja no Evangelho porque ele clareia de uma forma para nós a mensagem de Jesus que não deixa dúvida, né? A gente resiste à verdade, mas a lição não deixa dúvida. Olha o que Emmanuel vai escrever aqui. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Então vejam bem, nós reencarnamos com o objetivo de seguirmos o caminho do bem, de melhorarmos como pessoas, de viver as nossas experiências e buscar o nosso autoaperfeiçoamento. É para isso que a gente está aqui. Eu digo assim, a gente vem para... Eu não, né? Não tenho. A gente vem para reparar o mal que deixou em outras, aprender e servir. Olha a mensagem
que foi lida na nossa abertura. Fora da caridade não há salvação. Então, se não servir... Tá? Então, o Pedro não estava determinado a falir. Foi uma escolha dele. Foi o mau uso do livre-arbítrio. Agora, olha como a lei é maravilhosa. Apesar dos erros, ele se transformou e virou a base do movimento cristão. Tanto é que o nome dele era Pedro Bar Jonas, porque assim era o tratamento. É como se nominava as pessoas, né? Júlio, filho de Lebrum. Pedro, filho de Jonas. Por que virou? Por que virou Pedro? Simão, filho de Jonas. Por que virou Simão Pedro e não mais Simão, filho de Jonas? Porque o apelido era pertinente. Ele ia ser a base, a pedra sólida onde se construiria o movimento cristão. Tanto é que depois que ele assume o papel de coordenar os apóstolos ali, né, na continuidade da obra, ele é o centro, ele é a referência. É ele que vai manter os apóstolos unidos. Porque, por incrível que pareça, lá eles também discutiam muito. Aqui não acontece isso, né, Júlio? Mas lá no Caminho da Luz, às vezes, dá uma diferença. Umas vaidades, assim, e tal. Mas isso é lá em Torres. Aqui, com certeza, não deve acontecer. Ora, o que acontece? Onde junta seres humanos vai dar divergência. Não dá dentro da casa da gente? Eu estou dizendo abertamente aqui, porque eu sei que a minha esposa não está assistindo, ela não vem comigo. Eu não posso dizer, isso vem mesmo. Só não contei para ela depois. Tá? Então, assim, quando tu vai conviver com uma pessoa, as diferenças fazem parte da convivência. E é elas que vão nos ajudar no nosso processo de transformação. Tá? Eu não conheço uma família que nunca tenha um desentendimento. Se vocês conhecerem uma, me apresentem. A família espiritual selecionada pelo Cristo, olha aí, não é o Júlio aqui, este Júlio escolhendo uma equipe. É Jesus escolhendo uma equipe. Deu racha. Deu divergência. Tá? Então vamos lá. A negação de Pedro sempre constitui assunto palpitante, de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. O que aconteceu com Pedro? Depois daquele encontro com os apóstolos à noite, o que acontece no outro dia? Tudo que Jesus tinha previsto. Vem o sinal lá de Judas, beija o rosto do Cristo, ele é capturado ali, ele é preso, depois ele... né? E quando ele é preso numa casa que nas construções da época existia um jardim interno. E as peças da casa, as portas das peças da casa, voltavam-se para o jardim. Então eles estão lá dentro dessa casa. Diz aqui, ó. Pedro seguia de longe até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. Então ele entra no pátio, senta com os servidores. O que é os servidores? A gente vai pegar esse personagem servidor e vai dizer assim, aquele que trabalha para os interesses do mundo físico. Nós, que saímos de casa todo dia para ganhar um dinheirinho a mais, comprar um terneirinho, vender depois ele já grandinho, negociar alguns ovos, criar umas galinhas e vender. Estou aqui preocupado com as minhas coisas do mundo físico, né? Vou pegar tem uma tarrafiada, peguei umas 22 tainhas, opa, tarrafiada gorda essa, vai vender não sei quanto, né? Cada tainha, quer dizer, eu estou preocupado com as minhas coisas do mundo.
essa imagem é Pedro se distancia do Cristo e vai se sentar junto dos servidores, as pessoas estão preocupadas com as coisas do mundo físico, olhando de longe, à distância de Jesus. Isso fala muito da gente, né? Porque a vida está sempre nos chamando para estarmos com Cristo. E a gente está sempre fazendo um movimento para ficar olhando de longe, para ver o que vai acontecer. Né? Então, tem só mais 10 livros para ler aqui, não se preocupe. Então, enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Não, porque vocês pensem bem. Pegar uma outra passagem do Evangelho. Paulo, quando Saulo de Tarso, quando ele leva Estevão para ser apedrejado até a morte na arena, Estevão está ali desencarnando e o Cristo aparece. E aí, Estevão mentalmente está pedindo para que o Cristo não impute a ele o erro, não condene, né? E o Cristo está ali com o olhar de quem lamenta. Lamenta por quê? Vocês imaginem se o Saulo não condena Estevão, casa com Abigail e saem os três aí pregar o Evangelho. O que ia acontecer? Que maravilha que não ia ser, hein? Mas, plano B, o ar furou. O que aconteceu? O Saulo, perdido em sua vaidade, né, no seu orgulho e das fragilidades humanas, condena Estevão até a morte. Quando ele descobre que o homem que ele condenou à morte era irmão da noiva dele. E, cheio de dor, remorso, não consegue mais encarar o casamento com ela. Então ele não casa com aquele espírito com tanto amar. Ele leva à morte um discípulo do Cristo e depois daquilo sai perseguido inúmeros cristãos. Esse era Saulo, né? Então, um fracasso, bem humano. Mas que depois o Cristo vai convertê-lo, pela dor de suas próprias experiências, a um discípulo fiel. O apóstolo dos gentios. Aquele que vai pegar a mensagem de Jesus e vai levar aos outros povos que não eram só os judeus que acreditavam no Deus único. Vai além. Tá? Então, lembra a primeira frase: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Então, a lei divina faz com que até com o nosso fracasso a gente cresça. Bom isso, né? Mas não estou incentivando ninguém para errar, tá? Mas ele consegue fazer isso. Agora, imagina, se Saulo aceita o Cristo naquele diálogo com Estevão, em vez de se sentir ameaçado, se ele conseguisse perceber que aquilo não era uma ameaça, mas era a mensagem mais pura e verdadeira da lei divina que estava diante dele, né? Se Pedro, naquele momento, né, em que vão perguntar para ele: tu não era o seguidor do Cristo? Não. Não foi tu que arrancou a orelha lá do soldado? Não. Né? Negou 3 vezes que ele era o amigo do Cristo. E o Cristo disse que quando depois de negar, antes do galo cantar, ele ia negar o Cristo 3 vezes. Diz que quando ele negou, não foi um galo que cantou. Tudo que é galo da vizinhança começou a cantar. Não sei se acontece aqui, vocês estão dormindo, um galo canta aqui, canta lá, começa a cantar galo de tudo que é canto, tá na cama, tá lá. É assim? Tá? Quando aconteceu. Então Pedro vai, perguntam para ele, ele está lá, ele está bem humano. Ele diz: o que eu poderia fazer com Jesus agora? Mas está de longe, né? Quando chegou a hora crucial de ele descer à arena das lutas intensas a favor
da mensagem do Cristo amorosa, ele não desceu a arena, ficou na arquibancada. Ele fugiu da luta. A gente que já tem um cabelinho branco assim sabe o que significa fugir da luta. E as consequências disso. Né? Tá. Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. Olha aqui, o fracasso do Pedro foi a sua invigilância. Como é que acontece? A gente começa assim, errar em pequenas coisinhas. Começa a ganhar um dinheirinho aqui, ganhar um pouquinho mais, dar uma descansada, eu dedico mais horas, aí o pessoal está chamando para um trabalho aqui, para um trabalho beneficente ali, eu digo, não posso, porque eu estou com um negócio bom para fazer hoje, um negócio para fazer amanhã. Daqui a pouco eu estou envolvido de negócios, estou ganhando bastante dinheiro, coisa boa, mas abandonei totalmente a minha dedicação ao bem. Começou nas pequenas coisinhas, quando eu vi eu já estou tomado por ela. Quando eu não uso da vigilância, orai e vigiai, já dizia o Cristo, né? Quando a gente baixa a defesa, eles nos pegam. Como é que o espírito inimigo nosso faz quando ele nos acha encarnado e a gente tem uma conta com ele? Olha que interessante. Quando eu devo para um espírito, ele pode me obsidiar. Se eu não devo, ele não consegue. Por muito tempo ele... Agora, se eu devo para ele, e ele me achou. Ele, se for bem estudado, o que ele vai fazer? Ele não vai me atacar. Ele vai ficar me acompanhando e ver onde é que eu sou mais frágil. E ele vai começar sutilmente a me envolver naquele ponto que eu sou fraco para eu cair. Mas eu que atraí ele, né? Eu que o prejudiquei, eu que estou invigilante com relação às minhas fraquezas espirituais. E aí o que acontece? O Espírito Externo vem e nos envolve. E eu, como trabalhador espírita, quantas vezes eu vi no grupo de médiums serem envolvidos e quase se afastarem da casa espírita por obsessão espiritual. Inúmeras vezes. Por que isso acontece? Porque quando tu te dedica ao bem, quem não é do bem está contra você. Agora tem um detalhe. Se tu então eu não vou fazer bem para ninguém, porque aí eles não vêm me pegar. Mas também quando tu desencarna, tu é o trabalhador preguiçoso, aquele da parábola dos talentos, né? O que ganhou 5, trabalhou, ganhou mais 5. Quando o senhor vem tomar a conta, diz, ó, tá aqui os 5 que tu me deu, eu ganhei mais 5. Bom e fiel trabalhador, vem para cá trabalhar comigo. O outro que ganhou 2, trabalhou, multiplicou seus talentos. O talento pode ser o conhecimento, o trabalho, né, no bem, pode ser tanta coisa o talento, né? Ele multiplicou talentos. Bom e fiel trabalhador, te dei 2, ganhaste mais 2, vem e fica aqui comigo. Aí chegou que tinha ganhado um talento, senhor, sei que tu és firme, justo, e eu com medo de perder o dinheiro. Está aqui teu talento que tu me deu. Ele continuou com. Aí ele diz, preguiçoso e infiel trabalhador. Ele chegou e me deu a orelha. Preguiçoso e infiel trabalhador. Ainda vou te tirar o que tu tem. Quer dizer, se a gente não fizer bem, ainda vai ficar pior. Incrível, né? Por isso que está aqui. Lema, bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então eu tenho que melhorar. Vou ter a oportunidade de reparar alguns erros que eu deixei mal, né, no passado. Não todos, né? Porque se eu fosse ter que pagar todos numa vida só, não ia conseguir pagar nada. Deus cobra suaves prestações. Então, quando está doendo muito, quando o bicho está pegando lá comigo, eu pensei só uma prestação suave isso. Imagine se fosse a conta toda. Né? E olha outra coisa linda do estudo da doutrina. O pai dá uma moratória. O que é isso?
Quando tu faz um empréstimo, aí diz assim, vou te dar uma moratória de 2 anos do trabalho. Depois de 2 anos, tu vai começar a pagar com juro. Beleza, a moratória é isso. Então, quando eu erro, ele primeiro dá uma moratória. Para quê? Para eu encorpar, amadurecer, me fortalecer. Agora eu vou começar a te cobrar. E tu tá fortinho. Entendeu? Então, assim, tá doendo muito? Agradece. Poderia estar muito pior. Ok? Tá? Tá doendo muito? Ui, o que nós... O pessoal diz assim, joguei pedra na cruz. Ah, se fosse. Porque eu sei de gente que jogou pedra na cruz e está muito melhor do que nós aqui. Tá? E a gente estuda na obra espírita e vai ver casos belíssimos, inclusive um com Pedro. Bom, então Pedro vai, esse homem que ama o Cristo. O amor dele pelo Cristo era uma coisa, né, que a gente não pode nem avaliar, porque vocês imaginem, quem conheceu Chico Xavier e conviveu com ele algumas vezes, alguns dias, algumas horas, ao longo de uma encarnação, ama o Chico profundamente. Agora imagine os apóstolos ficaram 3 anos diariamente com Cristo. Não era nem o Chico, era o Cristo. Ah, então o amor do Pedro por Jesus era uma coisa inexplicável. Mas, invigilante, na hora do testemunho ele falhou. Quando ele está olhando para o Cristo preso, tem que encurtar. É muito livre. Quando ele olhou para o Cristo e Cristo está atrás da grade olhando para ele, o olhar dele faz com que pensamentos, se não palavras do próprio Jesus, chegavam à mente dele. Então diz lá, ele está olhando para Jesus e está vindo assim, de ti, Pedro, farei um pescador de homens. E o Pedro está ali, olhando de longe o Cristo. De ti, Pedro, pedra que ainda fere, pedra que ainda nega, de ti farei uma rocha tão sólida que a minha mensagem sobre ela estará edificada para sempre. Prossegue, reergue-te, que eu estarei aqui. Este era o olhar do Cristo. Esse é o olhar do Cristo para conosco. A gente está olhando de longe, botou o olho nele, que quando a gente abre o Evangelho, né? Ou quando alguém vem falar do Cristo para a gente, ou quando a gente abre um romance desse psicografado pelo Chico, e aí a gente parece que está vendo o Cristo olhando para a gente, dizendo, reergue-te e segue, eu estou aqui. A gente não está sozinho. Paulo escreveu em uma de suas cartas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde Pedro abundou o pecado, ele vai falhar. Superabundou a graça de Deus, ele se torna a base do movimento cristão. É interessante Pedro entender, depois da sua queda, que ele não era melhor que os outros discípulos do Cristo, porque ele achava que amava mais o Cristo que todo mundo, e que ele era o mais fiel e dedicado servidor do Cristo. Quando ele nega o Cristo, ele se dá conta que ele é tão humano quanto todos os outros. Todos os humanos erram. Toda a humanidade tem fragilidade. Tá bom? Então a gente erra. Por ignorância, por fraqueza, a gente vai errar. Mas que bom que a gente já está entendendo que pode refazer, que pode fazer diferente, que Deus sempre nos dará a possibilidade da reparação dos nossos erros, tá? Então,
Quando o Pedro nega o Cristo, ele vai ter passagens do Evangelho de João muito interessantes. A primeira é quando Madalena chega e diz assim: o Cristo não está mais na sepultura lá. Como é que é? Sai Pedro correndo para... A saudade que ele devia estar sentindo de Jesus, o fato de ele ter negado o Cristo, ter ficado distante, olhando ao longe, né, o Cristo, ele sai correndo e diz que o João era novinho, chegou na frente. Chegou lá, não está o corpo do Cristo, eles não... Né? A outra passagem interessante no Evangelho de João é quando eles estão pescando. E eles olham, tem um homem na margem. E o homem está lá à margem e acena para eles, quando se dão conta, diz assim: joga a rede à direita do barco. Eles estão lá e botam a rede para cá. Diz que dá tanto peixe. Eles começam a puxar aquele peixe e se dão conta que aquele homem que está lá é Jesus. Pedro não espera a barca ir à margem. Ele se enrola numa roupa. Provavelmente eles pescavam sem roupa naquela época. Ele se joga na água e vai a nado. Quer chegar antes do barco. Tamanha vontade de estar perto de Jesus de novo. E assim é com a gente, né? Quando a gente se desgarrou do rebanho, né? Aquela passagem, mestre, o que a gente faz com a ovelha quando uma ovelha no rebanho se fere? A gente trata ela e continua tocando o rebanho. Aí, e se a ovelha desgarrar? A gente larga o rebanho e vai atrás dessa ovelha? Aí diz, não, essa tu deixa que o cão vai buscar. É nós desgarrando. A dor faz a gente voltar. A dor que o Pedro carregava, ele queria só se encontrar com Cristo de novo. Aí chega o momento do desencarne do Pedro, acelerando, peço desculpa por vocês terem se puxado tanto, mas chega o momento em que Pedro então vai sofrer a sua pena de morte. E ele está sendo levado para ser crucificado, como Jesus, né? E ele vai pedir até que coloquem a cruz de ponta cabeça. Porque ele não queria desencarnar na mesma posição do Cristo. Não se achava com moral para desencarnar da mesma forma. E quando ele está indo, as pessoas que estão vendo aquele já velhinho, de cabelos brancos, né, caminhando para o seu martírio, as pessoas estão ali sensibilizadas. O povo está olhando para ele. Pessoas que ele curou em nome de Jesus. Pessoas que eram amigos daquelas que ele curou. Pessoas que souberam do trabalho dele, embora não frequentassem a companhia dele, né? Não faziam do círculo de companheiros dele, mas sabiam tantas coisas boas que tinha feito na vida. Então ele está, aquela população, crianças, né? Seguindo Pedro, e aqueles sentimento de tristeza, né? Uma pessoa tão boa tem um fim tão triste, né? E diz que quando ele caminhava, ele não se preocupava com a dor que ele ia sofrer, porque o corpo dele caminhava, mas a mente dele estava com Cristo, porque ele se lembrava assim, nesse frescor deste vento, quantas vezes estive aqui com Jesus, aquelas conversas da beira do Tiberíades, né? Aquelas caminhadas, a mente dele, ele já se encontrava mentalmente com Jesus indo para o seu martírio. E um homem que acompanhava aquele século agredia muito Cristo. Não sei se é Sertório Aniceto ou Aniceto Sertório, era um dos soldados que dizia inúmeros impropérios para Pedro e batia nele, eventualmente assim. E aí, quando ele foi crucificado, aquele velho de cabeça para baixo, o Pedro não desencarnava, não morria. E ele morre velho, né, asqueroso, jogou uma pedra
pedra, e ele sentiu que a pedra que feriu a sua cabeça, ele sentiu que o sangue escorria. E ele sereno. Daqui um pouco, Pedro se deu conta que a seus pés estavam os seus despojos. E o Cristo veio buscar ele. Aí levou ele, pela espiritualidade, a ver lugares belíssimos na imensidão do universo. Mundos espirituais de uma beleza e de uma vibração muito superior à Terra. E ele está lá com Jesus. Só que Jesus, chega em determinado momento, passa por ele, diz: mestre, onde é que tu vai? Porque agora o Pedro não queria mais sair do lado do Cristo, né? Estava que nem sombra, coladinho nele. Aí ele diz: onde é que tu vai? Ele diz: Pedro, enquanto eu tiver um dos nossos irmãos sofrendo na terra, lá estarei com eles. E eu vou contigo, Cristo. E ele vem. Quando eles chegam nesse planeta coberto de sombra, que é a condição espiritual da terra, quando eles chegam aqui, Cristo diz: Pedro, escuta, alguém te chama. E ele escuta aquela voz e vai ao encontro de uma pessoa que está chamando por ele. Ele chega lá e encontra um homem que está com um filho no colo, pequeno, doente, febre, desenganado, pronto para desencarnar. E chamando por Pedro, Pedro olha e atende aquela criança do plano espiritualmente, e a criança acorda, revitalizada. Quem era aquele homem que segurava o seu filho no colo? O Aniceto Sertório. Aquele homem que torturou e falou impropérios para o Pedro até a sua crucificação e a sua morte. Estava num outro momento com o filho no colo. Lembrou daquele que, em nome do Cristo, muitas pessoas curou. Ele vem do plano espiritual e cura o seu filho. Lembram da frase do Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, nos colocando como espíritos imperfeitos, falhos, que nós possamos buscar sempre no Cristo a inspiração, a fortaleza para não abandonarmos Jesus, não abandonarmos o propósito de fazer o bem, não abandonarmos o compromisso de nos tornarmos melhores, porque do contrário, voltaremos para a espiritualidade, carregando conosco a vergonha, a culpa, o arrependimento, por ter tido tanta oportunidade na vida para crescer, e a gente ficou olhando Cristo de longe. Que assim seja. Nós vamos agora para a intervenção para os lares, que você tenha um pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que você estiver. A irmã Lia vai fazer avaliação através de uma fé. Prece à Mãe Santíssima. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres pecadores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre as sombras dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe dos anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós, que mudais em flores dos espinhos, transformais toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Alta de Souza. Que assim seja.